Seja Deus. Abra lá a palavra em Atos 7. Não sei se o Senhor já mandou essa palavra, mas o Senhor é aquele que renova todos os dias. Aleluias. Glória a Deus. Atos 7. Nós vamos lá no versículo 55 e 56. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Atos, lá no Novo Testamento, Atos 7, versículo 55. Se o irmão não tiver a Bíblia, ajuda o irmão. Todo mundo achou? Quem achou, dá um glória a Deus. Aleluias. Vamos ler a palavra então. No versículo 55, a palavra do Senhor diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Glória a Deus. Senta então, dando um glória a Deus. Amém? Prepara o teu coração aí. Porque o Senhor, ele não é intrometido. Ele só mexe aonde você deixa. Aleluia. Irmãos, a palavra que está liberada sobre nós nesse ano, né? Foi sobre nós liberada uma palavra profética, uma palavra poderosa, que o ano de 2021 é o ano dos céus abertos. E eu não sei se você pode ter se questionado ou se perguntado, mas céus? Mas não é céu? Céus está no plural? Irmãos, a palavra de Deus nos ensina a respeito de 3 céus. O primeiro céu que a palavra nos ensina é esse céu que nós conseguimos enxergar. É a atmosfera, é onde está o ar que nós respiramos, aonde os pássaros voam. É onde a gente vê o sol, é onde a gente vê quando está nublado. Amém? Esse é o primeiro céu. O céu que os nossos olhos conseguem enxergar. E alguns textos falam sobre esse primeiro céu. E um dos textos que falam sobre esse primeiro céu é Mateus 16, 2. Mas existe o segundo céu. E esse segundo céu está acima desse que nós vemos. E esse segundo céu é o lugar das regiões celestiais. É onde está a galáxia, onde estão os planetas. E também aonde ocorrem as batalhas espirituais. E um dos textos que fala sobre esse segundo céu é Efésios 10, 12. Amém? Mas existe o terceiro céu. E esse céu, irmãos, está num lugar onde os olhos carnais não conseguem enxergar. Mas esse terceiro céu, diz a palavra do Senhor, que é o lugar da morada do Altíssimo. Aleluia. É nesse terceiro céu que é o lugar da habitação de Deus. E um dos textos que fala sobre esse terceiro céu é 2 Coríntios 12, 2 e o Salmo 33, onde diz que o Senhor diz assim, ó, que da sua habitação Ele contempla os moradores da terra. Irmãos, o Senhor, Ele está em todos os lugares, amém? Ele é onipresente, então Ele está em todos os lugares. Mas nós sabemos que há um lugar onde é a habitação de Deus. Então nós entendemos, irmãos, que esse ano, até o lugar da habitação de Deus está aberto para você. Glória a Deus! Quem está entendendo aí? O que está sobre nós, irmãos, é que até o lugar da morada do Altíssimo está aberto para nós esse ano. Aleluias! E Estevão, irmãos, ele consegue entender isso. Estevão consegue compreender isso. O que Estevão consegue compreender, irmãos? Quando nós falamos de céu, logo nos remete ao nosso destino. Quando a gente fala de céu, a gente já vem na nossa mente, é o lugar que o Senhor tem preparado para aqueles que perseverarem no seu caminho, amém?
Mas, irmãos, o céu não tem que ser só para nós um destino, mas o céu tem que ser para nós uma motivação. O céu tem que ser para nós vai valer a pena. Amém? Tá doendo, mas vai valer a pena. Tá sacrificante, mas vai valer a pena. Tô sendo humilhado, mas vai valer a pena. Eu tô chorando, mas vai valer a pena. Aleluias. E Estevão consegue compreender que céus é muito mais que um destino, mas é uma motivação de vida para Estevão. Sabe por quê, irmãos? Qual era o ministério de Estevão? Estevão era um diácono, do grego diaconia, que significa serviço, servir, amém? Então, para Estevão, irmãos, o coração de Estevão não estava nas coisas da terra, mas o coração de Estevão estava nas coisas do céu. Aleluias. E Estevão foi um dos homens, irmãos, que teve o privilégio de enxergar os céus abertos sobre a vida dele. Aleluias. E hoje o Senhor quer nos ensinar que assim como Estevão, nós também podemos enxergar os céus abertos sobre a nossa vida. O que o Senhor hoje quer nos ensinar, que assim como Estevão viu os céus abertos, eu e você também podemos ver os céus abertos. E nós vamos ver algumas marcas aqui, sabe, de um homem que viu os céus abertos. Diz aqui um pouquinho no capítulo 6, irmãos, que os apóstolos estavam ali reunidos e achavam que precisavam de chamar mais discípulos para ajudar. Porque estava aumentando muito ali a multidão, o número de seguidores de Jesus. Então os apóstolos resolvem chamar homens para ajudar no serviço, no crescimento da obra de Deus, aleluias. Mas para entrar na obra, para ajudar ali no serviço, existia condições. Então os apóstolos colocam algumas condições para chamar o homem para poder ajudar no serviço de Deus. E uma das condições que os apóstolos colocam é assim, chamem homens que sejam de boa reputação. Repete comigo, boa reputação. Então, uma das marcas de um homem que viu os céus abertos é boa reputação. Aleluias. Irmãos, Estevão era um homem puro, honesto, íntegro e de bom caráter. O que importa para Deus, irmãos, não é a sua personalidade. O que importa para Deus é o seu caráter, irmãos. O que importa para Deus não é o que os outros veem você fazer, mas é o que Ele vê você fazer. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estevão viu os céus abertos, irmãos. Não porque ele servia o homem, mas porque ele servia a Deus. Estevão viu os céus abertos, irmãos, não só porque ele postava no Facebook ou nas redes sociais hinos, louvores ou versículos. Estevão viu os céus abertos porque ele servia a Deus no secreto também. No secreto. Aleluias. Então fala por mão do lado, quer ver os céus abertos? O que Deus tem visto no secreto? Irmãos, o que importa para Deus não é se você é introvertido ou extrovertido. O que importa para Deus não é se você é bonzinho ou se você é ranzinza. Não importa para Deus se você gosta de vermelho ou se você gosta de azul. Não importa para Deus a sua aparência, mas o que importa para Deus é como você é quando você sai daqui. É isso que importa para Deus. Aleluias. Porque os céus, eles se abrem para aqueles que não negociam a sua fé. Não negocia a sua fé.
Seja no trabalho, seja na faculdade, seja numa roda de amigos, seja nas redes sociais, irmãos, seja numa proposta que te fizerem, não negociem a sua fé. Estevão viu os céus abertos porque ele, diante daqueles que o condenariam, Estevão se manteve firme e ele não negociou a fé dele. Estevão foi o primeiro diácono e o primeiro mártir da igreja. Então, irmãos, sabe, se a gente quer ver os céus abertos, não vamos ser duas caras, não vamos ser falso, não vamos bancar crente, vamos ser crente. Nós não somos perfeitos, mas nós temos que todo dia buscar a perfeição, irmãos. As pessoas precisam nos olhar e enxergar Deus. Sabe, nós não precisamos fingir perfeição o tempo todo. Nós não precisamos fingir que nós somos controlados o tempo todo. Mas nós temos que refletir, irmãos, o Espírito Santo em cada situação da nossa vida. Então, quer ver os céus abertos, irmãos? Tenha boa reputação. Aleluias. E a segunda marca de um homem que teve os céus abertos, irmãos, foi conhecimento de Deus. Então, uma das condições que os apóstolos colocaram lá, eu quero homens que tenham boa reputação e que sejam cheios de sabedoria. Segunda condição. Mas aí você pode pensar assim, isso está lá no capítulo 6, no versículo 3, amém? E aí você pode pensar assim então, mas então só vai ter céus abertos quem for pastor? Quem for muito cheio de cultura, muito inteligente? Quem for teólogo? Só gente assim então, porque se é para ser cheio de sabedoria? Não, irmãos. Estevão era um homem sábio. Mas ele era sábio, ele tinha sabedoria, ele era cheio do conhecimento de Deus. Amém? Cheio do conhecimento de Deus. Estevão foi um homem que viu os céus abertos, porque ele era cheio do conhecimento de Deus e dos feitos de Deus. Estevão foi o único homem, irmãos, que quando estava lá no Sinédrio, na frente de um conselho, prestes a ser condenado e morto, ele foi o homem, irmãos, que ele não negou Jesus até o último minuto. Ele, em frente a eles, aonde eles questionavam, inventaram contra ele falsa acusação. E ele narra na frente deles a história da igreja inteira. É só você ler no capítulo 7. Ele conta de Abraão, ele vai narrando, ele vai falando de Abraão até Jesus. Aleluias. Quer ver os céus abertos, irmãos? Conheça o seu Deus. Conheça o seu Deus, irmãos. Nós temos que parar de querer só ver o Deus do outro. Nós temos que parar de se contentar só em ver a experiência que o outro tem com Deus. Aí eu vejo o irmão pulando, eu vejo o irmão falando línguas, eu vejo o irmão testemunhando, eu vejo o irmão, sabe, falando que, nossa, Deus falou comigo, Deus tocou no meu coração, Deus me falou, eu vivi o milagre de Deus. Eu senti que Deus falou, olha, Deus mandou falar, e você fala, gente, por que eu não sou assim? Por que Deus também não me usa? Eu também quero ser assim, meu Deus. Eu também quero falar para uma pessoa assim, eis que te digo. Então, irmãos, nós não podemos nos contentar com a experiência do outro. Nós precisamos ter as nossas próprias experiências com Deus. Amém? Para de querer viver no raso, irmãos. Queira ter você as suas próprias experiências. Queira você viver o sobrenatural de Deus. Queira você falar, Deus falou comigo, eu vivi um milagre, o Senhor falou no meu coração, o Senhor mandou te falar, o Senhor mandou a providência, o Senhor agiu na minha vida. Queira você ter as experiências com Deus. Se você não buscar o conhecimento de Deus, como que Ele vai abrir o lugar da morada dEle para você?
como, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa e uma notícia triste que eu tenho para te dar. Os céus estão abertos, mas não é para todo mundo. Eles estão abertos, mas não é para todo mundo. Então, se você quer ver os céus abertos, busque conhecer o dono do céu. O dono do céu. Como que você quer ter os céus abertos se você não conhece o dono do céu, irmãos? Todas as vezes que os céus foram abertos, né, para homens como Estevão, como Ezequiel, como João, foi, sabe por quê, irmãos? Por causa da intimidade que eles tinham com Deus, por causa da obediência que eles tinham com Deus, por causa da fidelidade que eles tinham com Deus. É por isso que eles viram, que eles tiveram os céus abertos sobre a vida deles, irmãos. Por causa da obediência, por causa da fidelidade que eles tinham de Deus. Aleluias. Então eu e você, nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer quem nós somos e o que Ele tem para nós. Então, quer ver os céus abertos, irmãos? Busque conhecer a Deus. Busque conhecer, busque aprender, busque descobrir aquilo que Ele tem. Para aqueles que o buscam e o desejam. Amém? Porque o Senhor é aquele, irmãos, que Ele não nega céus abertos para ninguém que busca. Para ninguém, irmãos. Aleluias. E a terceira marca de um homem que teve os céus abertos. Repita comigo. Ele era cheio do Espírito Santo. Então diz lá no texto, lá no capítulo 6, no versículo 3, que ele precisava de homens de boa reputação, cheios de sabedoria e cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E não tem como, irmãos, nós vermos os céus abertos se nós não formos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Não tem como eu ver os céus abertos se eu não estiver cheio do Espírito Santo de Deus. E nós temos que parar de tratar o Espírito Santo de Deus como uma energia ou como apenas uma influência. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, irmãos, que faz parte da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele não é maior e nem menor, ele é igual, ele anda lá, basuri, anda lá, baxê, ele tem o mesmo poder. Só que no plano de Deus, desde quando o Senhor planejou, antes da fundação do mundo, o Senhor já planejou a igreja, o Senhor já planejou o mundo, o Senhor já tinha tudo planejado, a nossa salvação, como que seria a salvação do mundo, a salvação de um povo que Ele escolheu para Ele. Então, irmãos, Deus planejou, amém? O Filho executou. E o Espírito Santo colocou em prática e coloca em prática até hoje o plano de Deus. É o Espírito Santo que chama de maneira irresistível os filhos de Deus. Você acha que você está aqui à toa, irmãos? Diz a palavra ali que que as palavras de Estevão eram irresistíveis. Que quando Estevão estava falando de frente ao conselho, eles viam o rosto dele brilhar como de um anjo. E é isso, irmãos, que eu vejo em você. É isso que eu quero ver em você, irmãos. É isso que as pessoas precisam ver em nós, sabe? Quando meu marido se converteu, a primeira coisa que a minha sogra falou foi o seguinte: nossa, a feição do Rui mudou. Porque quando o Espírito Santo passa a habitar, a feição da gente muda. Não tem como ficarmos iguais.
Entendeu, irmãos? Não tem como. Então é Ele que chama, sabe, de forma irresistível os filhos de Deus. Quando o Espírito Santo chama, irmãos, não tem como. Ainda que você bata o pezinho, não tem como, porque você vem para Jesus. Aleluias. Então, irmãos, para ver os céus abertos, irmãos, tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos encoraja, que nos dá ânimo e que nos dá amor. Sabe, irmãos, que nos faz sentir o amor de Deus, mesmo no corredor da morte. Estevão estava lá no corredor da morte, prestes a ser apedrejado, condenado. Mas ele sentia o que, irmãos? Ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, então ele sentia o amor de Deus. Ele sentia que o Senhor estava lá com ele, mesmo no corredor da morte. O Espírito Santo de Deus é aquele que te faz ver os céus abertos, mesmo quando está tudo fechado. Aleluias. Quando tudo está fechado, o cenário está fechado, o cenário está feio. Na minha casa parece que está caindo tudo. Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, irmãos, Ele abre o teu olhar. Ele tira a covardia que há em você. Sabe, Ele te traz a fidelidade de você cumprir o plano de Deus, de você enxergar o propósito de Deus que Ele tem para a tua vida. Aleluias. O Espírito Santo de Deus, Ele te faz ter o sentimento de fidelidade ao plano de Deus que Ele tem para você. Porque o plano de Deus para você, irmãos, é a salvação, é a nova terra, é a nova Jerusalém, é o lugar onde não vai ter choro, nem enfermidade, irmãos. É lá o lugar que você tem, que já está preparado para aqueles que perseverarem. Perseverarem. Os céus, irmãos, se abriram para Estevão porque a eternidade entrou em Estevão. Quando nós levantamos a mão, irmãos, e nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida, a eternidade passa a morar em nós. Nós recebemos a eternidade. Estevão recebeu essa eternidade. E é por isso que mesmo lá no corredor da morte, para ele aquilo era um motivo de orgulho. Para Estevão aquilo era assim, o cumprimento do chamado dele, irmãos. Amém? Para Estevão aquilo era a alegria dele morrer pelo nome de Jesus. Era alegria para Estevão. Então, irmãos, quando nós aceitamos Jesus, se você já fez isso, a eternidade habita em você. Então, irmãos, nada que é dessa terra, nada que é matéria, nada que é corruptível, sabe, irmãos, que desfaz, nada disso vai preencher a tua vida, irmãos. Porque a tua vida só vai ser preenchida, irmãos, esse vazio, com o que é eterno. Com o que é eterno. E é por isso que a palavra do Senhor nos diz lá em 2 Coríntios 4,18, que diz assim: não se atenteis às coisas que são da terra, mas às coisas que são do céu, porque as coisas que são terrenas são passageiras, mas as coisas que são do céu, essas são eternas. Aleluias! Oh, Arianda Labaxê! Arianda Labaxuri, Anda Labaxê. Eterno, irmãos. Busca o que é eterno. Porque nós temos que entender que nós estamos nessa terra, então a gente usufrui o que é daqui. Nós temos direito, amém? Nós temos direitos de usufruir aquilo que é bom aqui na terra. Mas nós não somos daqui. Nós estamos de passagem aqui. E quando eu entendo isso, irmãos, quando eu entendo que eu sou do céu, quando eu entendo quem eu sou e o que Deus tem para mim, irmãos, então eu vivo muito melhor, muito mais satisfeita. Eu sou menos frustrado com as coisas, eu me decepciono muito mais. Eu passo a ter uma paz tão plena dentro de mim, que em meio à guerra, eu ainda estou em paz. Que em meio ao deserto eu ainda sou alimentado. Que
ainda que pareça, sabe, que está preto o céu, eu consigo enxergar a glória de Deus. A palavra do Senhor diz, irmãos, que Estevão, enquanto ele estava lá, porque ele pregava, sabe, porque ele falava do amor de Deus, e as pessoas viam ele, né, viam Jesus na vida dele, sabe, irmãos. Enquanto ele estava lá para ser morto, apedrejado, irmãos, Estevão, ele fixou os olhos no céu. Estevão fixou os olhos no céu, diz a palavra aqui no 55. Estevão fixou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Irmãos, a glória de Deus só está no terceiro céu, irmãos. Por isso que os céus se abriram para Estevão. Porque a glória de Deus, ela vem da habitação de Deus. Estevão fixou os olhos no céu, irmãos. Estevão não fixou os olhos naqueles que estavam em volta dele, sabe? Estevão não viu o cenário que estava em volta dele. Estevão não se preocupou com o carro. Nossa, acabei de comprar meu carro, vou deixar agora meu carro, não vou nem aproveitar o carro. Meu Deus, acabei de pagar uma passagem de viagem e agora eu não vou poder ir. Meu Deus, acabei de arrumar um namorado, agora que eu ia casar. Meu Deus do céu, minha esposa, meus filhos, o que vai ser de mim agora? Irmãos, Estevão não olhou nem para a maldade daqueles, porque no versículo 60, Estevão fala assim: Senhor, perdoa eles. Ai, irmãos, é só um homem cheio do Espírito Santo de Deus para pedir que o Senhor perdoasse aqueles que iriam apedrejá-lo. Amém? Estevão estava com os olhos fixados no céu, irmãos. No céu. Nem o ambiente que Estevão estava, irmãos, o ambiente não mudou. Estevão já estava cheio do Espírito Santo de Deus. A sentença de Estevão já estava decretada. Ele ia morrer de qualquer maneira. Nada ali tinha mudado, mas os olhos de Estevão estavam sobre o céu, olhando para o céu. Por quê, irmãos? Porque ele cria naquele que tinha chamado ele. Então nós temos, irmãos, que olhar para Jesus em todo o tempo. Estevão tinha os olhos de Deus para as coisas. E é isso que nós temos que buscar, irmãos. Porque nós não somos diferentes de Estevão. Se a gente quiser, a gente pode ser igual. Porque Estevão não era um super-herói, irmãos. Ele não era um homem diferente. Ele era apenas um homem que tinha intimidade com Deus, que tinha uma vida santificada em Deus, temente a Deus. Um homem que priorizava Deus. Então ele não é diferente de mim nem de você, irmãos. Nós também podemos ver os céus abertos. Nós também temos o direito de ver os céus abertos. Mas eu preciso buscar ter, irmãos, o caráter de Cristo. Eu preciso também perdoar aquele que me maltrata. Aquele que se levanta contra mim, que às vezes eu nem entendo por que ele fez isso. Porque o perdão não está em quem tem razão, ou em quem começou. O perdão está em livrar a minha alma e livrar as minhas emoções da mágoa, do rancor, da enfermidade e da morte espiritual, amém? Então, quer ter os céus abertos, irmão, sobre a tua vida? Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Busque o Espírito Santo de Deus, irmãos. Não deixe que as coisas aí fora, sabe, te travem. Não deixe que as coisas aí fora diminua a sua fé. Não deixe que o que dizem aí fora, que não vai dar, que não vai conseguir, que não tem jeito, te faça esquecer do plano que Deus tem para a tua vida. Irmãos,
Quem é as pessoas perto do que Deus já te prometeu? Mas como que você quer ver os céus abertos se você não buscar conhecer o dono do céu, irmãos? Para você não deixar que aquilo que falem lá fora tome conta da sua vida, você precisa conhecer o que ele tem para você. Quando o diabo soprar na tua vida, soprar nos teus ouvidos, você é um derrotado, está destruído, está te traindo, está fazendo isso, você vai ter o que para falar para ele? Você tem palavra para falar para ele? E o que você vai falar para ele? Eu te repreendo porque Jesus disse para mim. E aí? Jesus disse que veio para mim para que eu tivesse vida e vida com abundância. Então, arreda-te daqui em nome de Jesus. Quer ver os céus abertos? Busque intimidade com o dono do céu, irmãos. Não tem outro lugar, não tem outra chave, não tem outro jeito de ter os céus abertos sem intimidade com o Pai. É tempo de priorizar Deus. É tempo de buscar ser cheio do Espírito Santo. Mas como que eu consigo ser cheio do Espírito Santo? Intimidade, irmãos. Intimidade, irmãos. Você tem que ter tempo. Você sabia que tempo para Deus também é dízimo? Ou você acha que é só vir aqui dar dinheiro? Tempo. Eu também preciso dar o meu dízimo do meu tempo para Deus. Eu preciso ter tempo para o dono do céu, para aquele que é a fonte que vem sobre mim, meu Deus, que coloca comida na minha mesa, que abre porta onde não tem porta, que traz à existência aquilo que não existe, que me dá livramento e que me protege mesmo no meio da tempestade. Como que eu não busco a fonte, irmãos? Eu tenho que buscar a fonte. Entenda uma coisa, que se vivemos para Deus. Eu não vim aqui, irmãos, para passear. Você veio aqui nessa terra para fazer a diferença. Você tem uma missão, sabe? E a tua missão, a missão que o Senhor nos deu, não é só para quem está aqui em cima, é para você que está sentado aí no banco, irmãos. Você tem uma missão de falar que Jesus salva, cura, liberta, regenera, vivifica, salva. Aleluias. Não precisa ser teólogo para saber disso, para saber que você tem uma missão aqui nessa terra, que você não está aqui só para passear, para ter o melhor celular, o melhor vestidinho, Não, irmãos, você pode ter tudo isso, mas o que tem que aparecer na tua vida é Deus. O que tem que aparecer na tua vida é Deus, irmãos. Não fuja do teu chamado. Você está achando que chamado é só para quem canta, para quem prega? Chamado é para aqueles que nós temos nós fomos feitos para propagar as boas novas de Cristo. A palavra do Senhor diz que nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Então eu preciso falar do amor de Jesus sentada num banco de hospital, na fila de um banco, na fila de um supermercado, irmãos. Não deixe que o diabo te acovarde de falar da palavra de Deus, porque o Senhor tem te dado a oportunidade todos os dias de falar do amor dele. Quando chega alguém reclamando para você de alguma coisa, e aí você faz só assim, nossa, coitada. Nossa, jura, menina? Nossa, não acredito. Irmãos, há poder no sangue de Jesus, irmãos. Busque o conhecimento de Deus. Libera uma palavra de vida sobre essa vida, irmãos. Conheça o seu Deus, porque você vai ter, você vai ser cheio do Espírito Santo para falar para ela o que ela precisa ouvir, irmãos. Porque o Senhor o que mais quer é te usar. O Senhor quer que você tenha os céus abertos sobre a tua vida todos os dias. Aleluias. Se coloque de pé em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que então Estevão, enquanto ele estava lá, sendo condenado, ele fixa os olhos no céu, e ele vê Jesus de pé.
Irmãos, vai valer a pena. Tá doendo. Eu também tô bem doída. Mas, irmãos, vai valer a pena, irmãos. Irmãos, vai valer a pena. Se você veio para ser cristão achando que você ia ter só coisinha boa, só felicidade, irmãos, esquece. Esquece. Porque a nossa alegria, a nossa paz plena, sabe, a nossa felicidade, irmãos, não é aqui na terra. Mas eu tenho que pensar, eu tenho que ter a certeza que tem algo que me espera. Aleluia, tem algo muito maior para você. Tem coisa muito melhor para você, irmãos. E o Senhor quer te mostrar esse algo. Estevão vê Jesus em pé, irmãos. Sabe por quê? Porque aquele que ajoelha para morrer é recebido de pé por Jesus, irmãos. Estevão se ajoelhou para morrer. E Jesus estava em pé para recebê-lo. Ele anda lá, bachuri, canta lá, bacheri, anda lá, bas. Aleluias. Então, irmãos, quem não quer receber um galardão desse? Quem não quer uma recompensa dessa? Quem não quer, irmãos? Quem não quer ser assim como Estevão? Ser recebido de pé por Jesus, irmãos. Então olha para a sua conduta, eu vou olhar para o meu comportamento todo dia. Sabe, porque tem uma nuvem de testemunhas, irmãos. Vendo tudo que a gente, sabe, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala. Em todo lugar. Seja cheio do conhecimento de Deus. Busque conhecer a Deus. Tenha intimidade, vida de oração. Fale com Deus. Vai falar com Ele até quando você não tiver nada para falar. Até quando você não tiver nada para falar. Ajoelha e fala: Senhor, eu não tenho nada para falar. Eu não tenho forças para falar alguma coisa, mas eu estou aqui. Aleluias. E quando você fizer isso, você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então você vai passar a desfrutar de tudo que o reino tem para você. Aleluias. Coloque a mão no seu coração e nós vamos orar, amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, o Senhor conhece as nossas limitações, Deus. Eis aqui a tua igreja, Pai. O Senhor conhece cada um, Pai. O Senhor conhece cada situação, Pai. O Senhor conhece, Pai, o travesseiro molhado. O Senhor conhece, Pai amado, a dor, Pai. O Senhor conhece a porta que fechou, Deus. Pai, mas em nome de Jesus, Pai, a tua palavra foi liberada nessa noite. Espírito Santo de Deus, enche a tua igreja nessa noite. Enche a tua igreja nessa noite. Pai, ensina-nos a ver os céus abertos, Pai. Porque nós nem sempre sabemos, Deus. Mas o Senhor é aquele, Pai, que nos chamou, Pai, para viver o teu melhor. O Senhor é aquele que nos chamou para ver a tua glória, para ver a tua habitação, Pai. O Senhor é aquele que já preparou a morada ao teu lado. Erianta labaxeri, anda labas. Ericanta labachuri, anda. Orianda labas. Ericanta labachuri, anda labas. Eriandere balachuri, andarás. Elianda labachuri, andarás. Eliandere bachuri, andalabás. Ericanta labas. Então, Pai, nesse momento agora, sonda os corações. E se há, Senhor Deus, graça em Ti, Pai, sobre essa vida, enche essa vida, Pai, agora, Pai, do Teu amor.
Derrama sobre essa vida agora o teu amor, Pai. Faça com que ela sinta a tua presença. Faça com que ela sinta, Senhor Deus, o teu mover, Pai. O teu toque sobre a vida dela em nome de Jesus, Pai. E a partir de hoje, Pai, ela vai ter uma nova vida. A partir de hoje ele vai viver um tempo novo na vida dele. A partir de hoje, Senhor, ele não vai mais negar fé. Ele vai ter posicionamento, Pai, diante da sociedade. A partir de hoje, Senhor, ele vai ser testemunha viva nessa terra da grandeza do teu poder. Ariandalabás. Enche a tua igreja. Enche a tua igreja, Pai. Ajude-os a ver os céus abertos. Que os teus céus, Pai amado, sejam abertos sobre a tua igreja, sobre cada coração, sobre cada família aqui representada, Deus. Enche, Senhor Deus amado, enche a vida do teu servo, enche a vida da tua serva, Pai, com o teu poder, Senhor Deus. Toca-nos, 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 Espírito Santo de Deus. Oh, Eriandalabás, Eriandalabás. Herianda la bashuri andere, heriandere, herianda la bas, heriandere, heriandere. Heri canta la bashuri anda la bashe, Heri anda la bashuri cantere, Heri andere, Heri canta la bashuri anda la bas, Heri anda la basheri canta la bas, Heri canta la bashuri anda la bas. Aleluias. Glórias a ti, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor.